Nessa aula, a gente vai estudar o Present Continuous, também chamado de Present Progressive, que em português pode ser chamado de presente contínuo ou presente progressivo. Lembrando que esses nomes aí em português são traduções dos nomes originais em inglês e não são os nomes dos tempos verbais equivalentes em português. Só que nesse vídeo eu vou ensinar a segunda maneira de usar o Present Continuous, que é essa aí, with future meaning, com valor de futuro e não de presente. E para começar, a gente precisa primeiro só relembrar qual é a primeira maneira de usar esse tempo verbal. Então, vamos voltar lá nos conceitos da primeira aula, que falam do Present Continuous with present meaning, presente contínuo com valor de presente. Quando o aluno aprende o uso do Present Continuous pela primeira vez, quase sempre ele aparece assim: to describe actions that are happening at the moment of speaking. Para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala. Examples: You are studying English now. Você está estudando inglês agora. Enquanto você assiste esse vídeo, você está estudando inglês. É uma coisa que está acontecendo no momento da fala, na mesma hora em que eu falo a frase. The girl is crying. A garota está chorando. Seria para descrever uma situação na qual a garota está chorando enquanto outra pessoa fala essa frase. Ou o segundo uso, to describe actions happening now, but not at the exact moment of speech. Para descrever ações acontecendo agora, mas não no momento exato da fala. O primeiro exemplo, quando eu falo she is working in London, ela está trabalhando em Londres. Eu estou falando que nesse momento da vida dela, ela está trabalhando lá. Mas não significa que ela esteja trabalhando no escritório dela no momento exato em que eu esteja falando essa frase. O outro exemplo, I am learning German at the moment. Eu estou aprendendo alemão no momento. É a mesma coisa. Eu estou no processo de aprender alemão nessa fase da minha vida, mas não estou estudando alemão nesse momento. Até porque eu estou aqui gravando esse vídeo. Então, não é uma ação que está acontecendo no momento exato da minha fala. Então, esses dois usos são valores bem parecidos. Olha lá, no primeiro a ação acontece exatamente durante o momento da fala, e no segundo não exatamente no momento da fala, mas ao redor do presente, né? Então, é assim que a gente geralmente aprende o Present Continuous pela primeira vez. E tá tudo certinho. Só que agora, a gente vai aprender o Present Continuous with Future Meaning. Vamos ver esse uso. Olha lá. To talk about future plans that have already been scheduled. Para falar de planos para o futuro que já tenham sido marcados, combinados, eu diria até confirmados no momento em que a pessoa fala a frase. Olha o primeiro exemplo. I am playing baseball with my classmates on Sunday at 10. Eu vou jogar beisebol com meus colegas de sala no domingo às 10. What time is Peter arriving tomorrow? Que horas Peter vai chegar amanhã? The senator is opening the art gallery at 7 p.m. O senador vai inaugurar a galeria de arte às 7 da tarde. O verbo open aqui tem o sentido de inaugurar, né? De abrir pela primeira vez. Então percebam que em todas as três frases aí, a gente tem o mesmo present continuous, de sempre, só que se referindo a um futuro, e não ao presente, como vocês podem ver
nas expressões de tempo que eu sublinhei aí de vermelho. Elas se referem a um futuro em relação ao momento da fala. E em todas as sentenças, os planos para o futuro, os eventos, já haviam sido marcados antes do momento em que a frase foi dita. Então, quando a pessoa falou a frase, ela já tinha esse plano como certo, como confirmado para o futuro. A estrutura é a mesma de sempre do Present Continuous. Não tem diferença. O que muda mesmo é o significado das frases. Então, a gente tem o verbo to be no presente e o outro verbo com ing. E aí os outros elementos que formam a frase são um sujeito, que pode ser qualquer um desses pronomes aí da esquerda, ou um nome próprio de pessoa ou coisa, né? E um complement, um complemento, que nesse uso do futuro aqui vai ser uma, olha lá no quadro da direita, time expressions, future, vai ser uma expressão de tempo que se refere ao futuro. Por exemplo, tomorrow, amanhã, next month, mês que vem, ou at 8 p.m., às 8 da noite. Lembrando que pode ser que não apareça nenhuma dessas expressões de tempo aí na frase. É perfeitamente possível. E nesse caso, o que vai dizer se a frase se refere àquele primeiro uso do presente ou se é esse uso aqui do futuro, vai ser o contexto, a situação. Juntando esses elementos aí, a gente tem a mesma fórmula de sempre. O que muda aqui é a referência de tempo, que pode aparecer no complemento explicitamente ou não, né? Vamos ver então como que esses complementos com expressões de tempo no futuro ou a ausência dele funcionam com o present continuous em frases dos três tipos: positive, frases afirmativas; negative, frases negativas; e interrogative, frases interrogativas, ou seja, perguntas, né? Vamos lá. Olha o exemplo. They can go with you tomorrow. They're not working. Eu não estou falando que eles não estão trabalhando agora. Eu estou falando que eles não vão trabalhar amanhã. Outra. I am meeting my brother after class. Aqui eu não estou falando que eu estou me encontrando com meu irmão agora. Eu estou falando que eu vou me encontrar com meu irmão no futuro, que é after class, depois da aula. When is he starting his new job? Aqui a mesma coisa. Se eu traduzir essa frase para o português como se fosse o primeiro uso do present continuous, o do presente, ficaria quando ele está começando no seu novo emprego. Não teria o menor sentido, né? Então aqui eu estou querendo saber quando ele vai começar no seu novo emprego. Então vejam que nessa frase número 3, mesmo sem uma expressão de tempo que defina um futuro, e mesmo a frase estando isolada, sem nenhuma outra frase que nos indique a situação, mesmo assim já ficou claro que é o uso do futuro. Então é muito difícil de confundir os dois usos, porque o contexto já fala tudo. Mas se o aluno brasileiro vê frases desse tipo aí, sem ter aprendido esse segundo uso do present continuous, ele fica perdido.
sem saber o que exatamente elas significam, porque ele perde a referência de tempo. Não sabe se é presente ou futuro, né? Mas depois de aprender esse uso aqui, aí sim fica claro qual é a ideia em português. Agora, uma coisa importantíssima. Olha o título dessa página, ele vai mudar. Present Continuous, Future. Esse uso do futuro do Present Continuous é igual ao uso do Going to Future, do going to se referindo ao futuro também. Então, na frase número 1 aí, nós poderíamos dizer também They are not going to work. Na frase número 2, outra opção seria I am going to meet my brother after class. E a frase número 3 poderia ser When is he going to start his new job? O aluno brasileiro tem uma tendência muito forte a usar o going to nesse caso, mas o present continuous é more natural, mais natural para falar de planos, de compromissos para o futuro. O going to tem outros usos também, mas para esse valor aqui de futuro, eles são sinônimos. Pode usar qualquer um dos dois sem problemas. Mas lembra que o present continuous aqui é mais natural. Talvez vocês já tenham reparado, mas a estrutura para fazer perguntas e frases negativas também é a mesma de sempre. Olha a frase afirmativa. John and Lucy are getting married next month. John e Lucy vão se casar no mês que vem. É um evento certo no futuro. O casamento já está marcado e a igreja já foi reservada. Para transformar essa frase numa pergunta, a gente inverte a ordem e coloca o verbo, que aqui é are, antes do sujeito, que aqui é John and Lucy. Então fica Are John and Lucy getting married next month? John e Lucy vão se casar no mês que vem? E para fazer uma versão negativa dessa frase, a gente coloca o not depois do verbo to be. Então fica John and Lucy are not getting married next month. John e Lucy não vão se casar no mês que vem. Lembrando que a forma contraída também é possível. John and Lucy aren't getting married next month. É a mesma coisa. Examples. Vou dar mais exemplos desse uso do futuro. Olha lá. She is meeting us after the concert. Ela vai nos encontrar depois do show. We are having dinner with him on Thursday. Nós vamos jantar com ele na quinta-feira. What are you doing tonight? O que você vai fazer hoje de noite? Unfortunately, her parents are not coming to the wedding. Infelizmente, os pais dela não vão vir ao casamento. Nesse último exemplo aqui, temos duas pessoas conversando, pessoa A e pessoa B. A pessoa A pergunta, Are you free on Tuesday? Você está livre na terça? E a pessoa B responde, Sorry, but I'm playing soccer with the kids. Sinto muito, mas vou jogar futebol com os meninos. Talvez vocês já tenham reparado, não só aqui nessa página, mas também ao longo dessa aula toda, que nas traduções em português aí, a gente tem o verbo ir, vai, vamos, vão e vou, né?
junto com outro verbo no infinitivo: encontrar, jantar, fazer, vir e jogar. Essa combinação está certinha, mas eu vou colocar outra possibilidade aí embaixo dos verbos em negrito em português. Olha só, de cima para baixo, a gente poderia falar também: ela nos encontrará, nós jantaremos, você fará, os pais dela não virão, sinto muito, mas jogarei. Vamos estabelecer a equivalência para você entender as duas opções. Os usos do present continuous com valor de futuro equivalem a essas duas possibilidades em português. Verbo ir mais infinitivo, né? Vai fazer, vão vir, vou jogar, e por aí vai. Ou ao tempo verbal do português chamado de futuro do presente, que são essas formas: farei, virão, jogarei, e por aí vai. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula!